E aí, família de paz, tudo bem com vocês? Eu me chamo Aleph, sou psicólogo aqui da ADPaz Zona Sul e este é o programa O Divã. Neste programa de psicologia, nós iremos estar abordando diversos temas ao longo do ano, né? Durante todos os meses nós teremos um programa, pelo menos, do Divã, e a partir do próximo mês nós vamos estar recebendo convidados que estarão fazendo um momento de interação, né, de conversa, de diálogo. E este programa vai ter um caráter informativo para orientar, né, como devemos lidar com algumas questões e sobre alguns temas da psicologia, tá certo? Neste nosso primeiro programa, nós iremos falar sobre um tema muito comum em nossos dias, a saúde mental. Aproveitando que estamos vivendo hoje o Janeiro Branco, né, que é o mês de prevenção à saúde mental, nós iremos falar sobre este tema, tá certo? E então, o que seria saúde mental, né? Uma resposta muito rápida e curta seria a qualidade de vida emocional, né? A OMS, ela trouxe um conceito um pouco mais amplo, onde ela falou que é o momento em que o ser humano ele alcança a qualidade de vida física, psíquica e social, né? Seria então essa qualidade integral de vida, né? Essa saúde integral do ser humano, física, psicológica e social. Entretanto, é um tipo de conceito, de certa forma até utópico, até impossível, digamos assim, porque quando vamos refletir sobre a realidade dos fatos, quando chegamos ao mundo real, nós percebemos que é uma impossibilidade. Nós vivemos uma vida de plenitude nesse sentido. Como assim? A própria pandemia, ela trouxe para nós algo revelador. Por exemplo, durante a pandemia, foi mostrado para o ser humano a sua fragilidade física. Só que também foi mostrada ao ser humano a sua fragilidade psicossocial. Porque quando nós pegamos uma sociedade que vivia acelerada, corrida, saindo de casa, com várias programações, e colocamos dentro de um lar, junto com as pessoas que elas escolheram para viver, ou sozinhas, ou morando com os seus pais, aí foi revelado aquilo que éramos com que as pessoas que nós convivíamos sabiam o que nós éramos. E aí onde está a questão. O ser humano, ele em certa medida, ele é alguém que esconde, né? Existe já uma teoria muito antiga, que é a teoria das máscaras, onde o ser humano ele sempre coloca uma máscara para os lugares que ele vai, né? Então, diante de alguém ele usa uma máscara, diante de um lugar ele usa uma máscara, diante de um grupo ele usa outra máscara. Então, este universo meio que do Coringa que nós vivemos, né, de fantasiar, de imaginações, né? Esse mundo ilusório mesmo que nós vivíamos, ele foi desmascarado por um inimigo silencioso, invisível e que revelou a nossa fragilidade. Então, se saúde mental representa que nós não vamos alcançar esta plenitude física, psicológica e social, não tem para que fazer campanha? Claro que não. Precisamos sim, porque a saúde mental é possível, mas ela é possível quando nós reconhecemos que sofremos, reconhecemos que sentimos dor, reconhecemos que nos angustiamos, ou seja, reconhecemos que nós morremos, que nós vamos passar por lutos, por percas. Então, na verdade, o que a psicologia ela questiona, não só esse conceito da OMS, mas esta cultura da felicidade, né? E é uma cultura da felicidade onde não se permite passar por fracassos, onde não se permite ter momentos de infelicidade, onde não se permite não chorar. É uma cultura da felicidade que, na minha opinião, se enquadra muito bem nisso, uma frase que todo mundo deve se identificar um pouco com ela, é quando você perde algum parente e a pessoa fala assim, ó, não chore. Isso representa muito bem o que é essa cultura da felicidade. Como assim, Aleph? Porque é uma cultura que, em essência, não permite que nós vivamos momentos de tristeza. Esta é a questão. É uma cultura que não permite que o ser humano sinta as suas dores, as suas fragilidades, as suas angústias, né? Então, pensando nisso, a saúde mental, de fato, é a habilidade que o ser humano tem em lidar com o seu sofrimento.
saúde mental é a habilidade que o ser humano desenvolve para lidar com as suas dores, com o seu sofrimento, com a sua angústia, com a sua culpa, com os seus erros. Então, saúde mental é o ser humano lidando consigo mesmo de maneira integral, não somente naquilo que ele tem de bom, nas suas qualidades, mas principalmente nos seus defeitos, nos seus fracassos, nas suas atitudes erradas ao longo de sua vida. Saúde mental é isso. É esta capacidade que nós temos de lidar com aquilo que eu tenho de positivo, de bom, mas principalmente aquilo que eu tenho de ruim, né? Essa questão. A pandemia revelou que para muita gente é quase que impossível lidar consigo mesmo de fato, né? Então este foi a grande marca da pandemia, né? Por isso que tivemos tantas pessoas paranoicas, com medo, angustiadas, né? Claro que durante a pandemia sentir medo era normal, sentir angústia era normal, só que foi revelada para muitas pessoas que não aceitavam ter medo, não aceitavam ficar tristes, né? Desconsideravam muitas coisas porque viviam uma vida isoladas no seu próprio mundo e esqueciam que tinham em si fragilidade. Bem, e pensando agora nesse cenário que vivemos, né, após ter essa revelação tão grande que a pandemia trouxe para nós de que o quanto somos frágeis, né, de o quanto precisamos reconhecer as nossas limitações, as nossas demandas, né, e principalmente reconhecer os nossos erros do passado, né, muita coisa que fizemos de errado, né, como nós devemos lidar com isso, né. E para isso a gente tem que pensar em alguns recursos de enfrentamento, né. Começando primeiramente por um projeto belíssimo que nós temos em nosso país, que é o Centro de Valorização da Vida, que é o CVV. O CVV foi criado justamente para acolher a pessoas que estão em sofrimento, que não têm a quem recorrer, e eles podem entrar em contato com o número do CVV, que é 188, e quando ele entrar em contato em qualquer hora do dia, porque é um projeto que alcança qualquer pessoa em qualquer horário, porque funciona 24 horas. Os voluntários que trabalham na CVV, né, de maneira voluntária, eles podem receber ligações em qualquer horário, estarão ali disponíveis, né, preparados para ouvir pessoas que estão em sofrimento emocional, né? Então nós temos o CVV que tem esse atendimento de maneira até, vamos colocar, sutil, né, discreto, pessoas que não querem assim colocar para fora para muita gente, entre em contato, liga e tem essa orientação e tem esse encaminhamento também, né? Encaminhamento que pode ser realizado para os serviços de atenção psicossocial, por exemplo, os CAPs, né? Que são serviços justamente que atendem a população que estão em sofrimento emocional, que tem algum tipo de diagnóstico, né? Que são inseridos em grupos terapêuticos, né? Então são intervenções a nível de comunidade para pessoas, né? E que também pode orientar familiares, né? É uma rede de profissionais de diversas áreas que ajudam também nesta área, né? Mas além disso, nós nunca podemos esquecer da ajuda especializada, que seriam os serviços de psicólogos e de psiquiatras, né? Serviços que servem justamente para que a pessoa tenha uma escuta diferenciada, né? Porque o atendimento psicológico, ele está baseado, antes de qualquer tipo de técnica, em uma ética profissional. E esta ética, ela fala de um profissional que deva ouvir alguém sem julgamentos, deva ouvir alguém sem trazer para ele verdades do psicólogo. Então o psicólogo, ele será alguém que vai escutar um paciente sem estar sugestionando nada para ele, sem trazendo nada dele para a pessoa, mas sim será alguém que vai estar escutando aquela pessoa, acolhendo aquela pessoa, direcionando aquela pessoa, né? E a partir do tratamento psicológico que vai ser dado àquele paciente, este paciente ele vai conseguir alcançar a própria cura dele, né? Então, o psicólogo, o tratamento psicológico, a psicoterapia, ele tem essa condição, essa possibilidade, que é de fazer com que o paciente ele encontre, junto com o psicólogo, que tem essa função de espelho. Em que sentido? Função de espelho, que é a função de revelar ao paciente aquilo que ele não consegue ver. Sabe quando a gente está com uma espinha no nosso rosto que a gente não consegue ver, pegando com as nossas mãos? A gente tem que ir até o espelho para ver onde está?
Essa é a função do psicólogo. É a função de mostrar ao paciente, ajudá-lo a ver. Ajuda a pessoa a ver o problema. Assim como o psicólogo, nós também temos o psiquiatra, que seria a pessoa que traria a pomada para passar na espinha, ou seja, o psiquiatra é aquele que vai cuidar da patologia descoberta, da doença descoberta, através de medicações, de acompanhamento, né? Principalmente em casos mais graves, né? Então, quando está interferindo no dia a dia, quando há insônia, quando há uma angústia muito grande, quando há surtos, né? Quando há um quadro de esquizofrenia. Então, existe esse acompanhamento também psiquiátrico, né? Psiquiatra e psicólogo trabalham em conjunto para a pessoa, né? Então, é importante que nós estejamos atentos a este tipo de demanda. Né? Claro que em emergências também pode ser chamada a própria SAMU para ajudar, mas o CVV, a atenção psicossocial e a ajuda de psicólogos e psiquiatras é fundamental no tratamento e no acolhimento e na ajuda de pessoas que estão em sofrimento emocional. Bem, mas está explicado para onde devemos encaminhar, mas Aleph, o que é que eu posso fazer para ajudar? Né? Pode ser uma pergunta que a gente faça, né? Enquanto eu, pessoa, dentro de um contexto familiar, ou dentro de uma igreja, o que eu posso fazer para ajudar alguém, né? Então, assim, pensando enquanto família, a família ela não pode tratar a pessoa, né? Então, a família não pode conduzir uma pessoa para a cura, mas a família ela tem a capacidade de identificar sintomas e quadros. Para isso, é que este vídeo também serve, para que nos dê orientações para ficar atento a certas mudanças de comportamento. Por exemplo, comportamentos agressivos em excesso, comportamentos de medo, de isolamento, falas deprimidas, postagens deprimidas, vídeos deprimidos, que mostram sinais, né, de tristeza, de desesperança, né, como, por exemplo, vontade de sumir, vontade de se isolar, vontade de ficar longe de todo mundo, né? Estes comportamentos, estas falas que são soltas, né, elas já são falas de alerta que as pessoas vão dando para o sofrimento, né? E é claro, atitudes, por exemplo, de medo, de pânico, de insônia, são quadros também que fazem parte muito do campo do próprio estresse também, que devem estar também ligadas a sirene de alerta, para que a gente possa ficar atento a isso, né? Então a família, ela pode não tratar, mas ela pode sim encaminhar, direcionar e identificar, principalmente, identificar o problema, tá bom? Acho que isso é o mais importante pra gente. A família tem essa capacidade de identificar o problema e levar para o psicólogo, para o psiquiatra, de levar para a atenção psicossocial, de trazer algum tipo de orientação. Bem, além da família, a própria igreja também pode ajudar nesse sentido. Pensando que a igreja também é uma comunidade religiosa, ela tem a função de socialização. Ela tem a função de fazer a pessoa se sentir pertencente a um coletivo, a uma comunidade, a um grupo de pessoas, né? A igreja direciona pessoas na busca do sentido de vida existencial, com ética, com moral, baseadas, por exemplo, aqui na ADEPAZ, na Palavra de Deus, né? Então você vai ter esta variação grande que a igreja proporciona, né? Pensando também em Z-grupos, em pertencer a um grupo menor, pensando na liderança, que vai ter esta pessoa de confiança para que você possa se abrir. E a esta liderança, e a equipe de diaconia, e aos próprios irmãos da igreja, os servos apaixonados, eles vão ter também esta função de quê? A função de observar possíveis quadros, possíveis sinais, possíveis sintomas que apareçam. E aí haver o acolhimento. E aí esse aviso é para familiares e para a própria igreja em si, que as mesmas orientações que nós psicólogos temos para escutar alguém, pessoas de igreja, pessoas de família, devem ter o mesmo direcionamento. E que direcionamento é esse? É uma escuta que nós devemos fazer sem julgamento. Nós não precisamos trazer para eles a nossa experiência de vida. A pessoa não quer isso. A pessoa quer ser ouvida, né? Então, uma escuta sem julgamento, sem necessariamente trazer nossos exemplos de vida. Uma escuta onde não traga para ele as nossas verdades. Então, Aleph, o que é que eu faço? Escute a pessoa. Deixe ela falar. Estimule que ela fale mais. E quando você perceber que a pessoa já falou, colocou para fora,
aí você encaminha para um profissional especializado. Esta é a nossa função. A função daqueles que, se eu não sou psicólogo, se eu não sou psiquiatra, né? Se eu não sou um profissional de um CAPS, então eu preciso direcionar aquela pessoa. E a minha obrigação enquanto sujeito é de saber escutá-la e saber acolhê-la. Bem, gente, o nosso primeiro divã foi esse. E nós hoje podemos falar um pouquinho sobre saúde mental, mas teremos diversos assuntos de psicologia para tratar com vocês. Próximo mês teremos mais um programa e assim até o final do ano, tá bom? Forte abraço e que Deus abençoe vocês.